No vídeo anterior, nós falamos sobre a necessidade de apresentar a mensagem do Evangelho com autoridade, com integridade bíblica. E terminamos dizendo que a verdade bíblica é capaz de apresentar de forma coerente a fé cristã e sobrepujar toda a forma de raciocínio que lhe é hostil. A palavra, portanto, meus irmãos, ela nos dá os recursos que precisamos intelectualmente, emocionalmente, moralmente, para podermos apresentar o Evangelho com integridade e com fidelidade. Portanto, a igreja se alimenta da palavra e nela encontra o discernimento de Deus para entender e avaliar todas as coisas. O Evangelho não é irracional. O Evangelho não é obscurantista, no sentido em que nega o saber. Antes, aponta na direção de uma mente submissa a Cristo, que procura interpretar a realidade a partir da mente de Cristo, não da mente de Satanás. Mas é fato que a ignorância de nossos verdadeiros alvos pode nos conduzir a uma exaustão frustrante. É como você andar sem saber bem para onde você deseja ir, onde você está, qual é o propósito do seu caminhar. Você se cansa e não chega a nenhum lugar, porque na realidade você não sabe nem por que está ali, nem para onde você quer ir. Nós temos de aprender a identificar, por exemplo, como o pensamento secular assume características próprias em nossa geração, a fim de poder combatê-lo de forma eficiente. As nossas armas devem ser usadas de acordo com o inimigo e o tipo de guerra. Nós vemos isso exemplificado na luta de Davi com Golias. Davi, ele não improvisou armas, no sentido de vou tentar inventar alguma coisa. Certamente ele usou de algo que estava acostumado. Quando agora Saul tenta vesti-lo com a sua couraça, com a sua armadura, com a sua espada, ou seja, tenta fazer ele usar de armas para as quais ele não estava bem habilitado ou não estava muito à vontade, quer seja pelo tamanho da roupa, o peso da roupa, não importa, não era momento ali de improvisar desta forma. Davi, ele confiava em Deus e usou dos recursos de que dispunha, e nesse caso, com o que estava bem familiarizado. Observe que ele foi, pegou aquelas 5 pedras no riacho para enfrentar a Golias. E a palavra ali usada para pegar é a palavra escolher. A palavra usada ali significa uma escolha criteriosa, não foi uma escolha qualquer. Ele pegou a primeira que apareceu. Ele soube examinar, provavelmente, o tamanho de pedra, se haveria variações ou não. Isso é uma outra questão que ele pode ter usado como um critério, mas ele tinha um critério próprio. E a ideia sempre da palavra é de uma escolha criteriosa, ou seja, ele teve critério para escolher as pedras e não colheu uma pedra só. Ele podia errar, ele conhecia a sua técnica, mas podia errar. E era melhor naquele momento em que ele tinha oportunidade de selecionar a pedra, as pedras. Ele sabia quem era o seu adversário e sabia como poderia lutar com ele. No caso de Paulo, notemos que se a sua luta era espiritual, as suas armas também deveriam ser espirituais. Então Paulo, ele apresenta o caminho que seguiu. Ele colocou todo o seu saber, todo o seu pensar, todo o seu sentir sob o domínio de Cristo, mantendo assim a sua mente aprisionada ao saber, ao conhecer e o sentir de Cristo. Os recursos de Paulo amparavam-se no poder de Deus. As suas armas eram poderosas em Deus. Ele não cria no poder de suas armas de forma autônoma. Ele cria no poder das suas armas em Deus.
Ele não andava com astúcia, nem adulterava a palavra de Deus, como ele diz em 2 Coríntios 4:2. As suas armas consistiam no anúncio fiel da palavra de Deus. Porque é por meio desta palavra que Deus opera. Romanos 1:16. O Evangelho, que é a palavra de Deus, né? O Evangelho é o poder de Deus. Então, meus irmãos, todo pensamento deve ser levado cativo a Cristo, contrastando com a situação antiga de domínio do pecado sobre nós. Há um contraste evidente. O Evangelho deve nos dominar. Se antes, em nossa ignorância, o pecado nos dominava, nos dando a sensação de liberdade, de altivez, de superioridade, de autossuficiência, agora nós somos dominados totalmente pelo Evangelho de Cristo. E o propósito da mensagem cristã é que a nossa mente seja cativa de Cristo. No próximo vídeo eu quero falar sobre a palavra verdadeira do Deus de verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.